Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal O Vigilante de Gotham. Meu nome é Nicolas e se você ainda não é inscrito aqui no canal, façam a sua inscrição, deixem o seu like, ativem as notificações para que vocês possam estar recebendo mais informações acerca dos meus próximos vídeos. Beleza, pessoal? Olha, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade àquela história, aquela HQ que eu estava comentando aqui com vocês. Se vocês não viram ainda essa primeira parte da HQ Batman Gótico, então por favor vejam, está aqui gravado no YouTube. Muito bem, então vamos dar continuidade a essa história, Batman Gótico, né? Nessa história, tá, nós somos apresentados ao Homem Sem Sombra, né? O Homem Sem Sombra, conhecido como Senhor Sussurro, né, que o Batman descobre que na verdade é o mesmo homem, né, que era o diretor de sua antiga escola onde ele estudava, né, uma escola horrível em que o diretor pessoalmente aplicava terríveis punições aos alunos. E esse diretor se chamava Winchester, né, e o Batman descobre que ele é o Homem Sem Sombra, o Senhor Sussurro, que ameaçava o submundo de Gotham, ao ponto dos próprios mafiosos pedirem ajuda ao Homem Morcego. Juntando as peças do quebra-cabeças, o Batman volta àquela escola onde um dia ele estudou e conversa com o atual diretor que estava lá, que lhe entrega uma gravação misteriosa. Na posse dessa fita, dessa gravação, o Homem-Morcego retorna à Batcaverna e, com o auxílio de um equipamento de análise de voz, descobre algo surpreendente. De uma maneira quase que mística ou sobrenatural, ele ouve algumas expressões e palavras que pudessem lhe dar dicas de onde procurar por mais pistas. Lago 10 e Monastério Afundado. Então o Batman viaja até a Europa, Áustria, com o seu Batcóptero, ou helicóptero. Enfim, quando ele chega na Europa, na Áustria, ele vai até um monastério e conversa com o abade. Esse abade, inclusive, diz ao Batman que a aparência dele assustou os outros irmãos que estavam lá, né? E o Batman diz que esperava que sua aparência assustasse apenas os que são culpados, né? E aí, na conversa entre eles, o abade conta uma história ao Batman, que há uns 300 anos atrás havia uma lenda de que do irmão Manfred, né? Manfred era descrito como um devoto incorruptível e perfeito, que só tinha um defeito: ser excessivamente orgulhoso. Orgulho que o levou à ruína, fazendo com que ele descobrisse um altar com ligações com o próprio diabo, né? E o irmão Manfred, ele passou digamos assim, a se relacionar com o lado das sombras, tá? E acabou mergulhando aquele monastério numa devassidão enorme, inclusive queimando uma das freiras que estava lá. Durante a época da terrível doença que se espalhava, uma terrível doença que matava a todos, a peste negra. Quando o irmão Manfred descobre que ele próprio estava maculado com aquela doença, ele resolve fazer um acordo com o próprio diabo, um pacto com o demônio, com Satanás.
de que ele lhe desse mais 300 anos de vida. 300 anos durante os quais nada poderia matá-lo. E, em troca, sua alma agora pertenceria ao próprio diabo. Essa é a lenda do irmão Manfred, o homem sem sombra, vulgo Senhor Sussurro. Quando o Batman ouve essa lenda, ele começa a juntar essas peças do quebra-cabeças e ele então pergunta ao abade onde fica o monastério afundado no Lago Ness. Quando descobre a localização, ele mergulha no Lago Ness e entra por um vão, adentrando assim aquele monastério afundado. Lá, ele dá de cara com um fantasma. E, naturalmente, ele fica assustado com aquilo. Mas tão logo ele percebe que se tratava de um espelho. E o Batman começa a investigar aquele local. Até que encontra uma passagem secreta. E nela, um pergaminho. E quando ele abre o pergaminho, ele observa que tinha o desenho da mesma catedral de Gotham. Então Batman se pergunta como que aquilo era possível. Ao mesmo tempo, o Homem-Morcego volta até o submundo do crime de Gotham, onde encontra com o mafioso Morgenstern, um dos homens que havia assassinado o Homem Sem Sombra, que havia assassinado o Senhor Sussurro anos atrás. E interrogando este mafioso, Morgenstern, ele conta ao Batman o que realmente aconteceu. Há muitos anos atrás, e aqui dá a entender que até os mafiosos tinham um certo código de honra, um homem estava assassinando crianças. E os mafiosos se reuniram com o intuito de fazer justiça com as próprias mãos. O próprio Morgenstern era um deles. E eles assassinaram este homem, o Senhor Sussurro. No entanto, como você já sabe, ele não morre. Ele é aparentemente imortal. O Homem Sem Sombra. Ele havia lutado com Batman antes e caiu do alto de um edifício e mesmo assim não morreu. Da mesma forma que havia sobrevivido anos atrás. Então, Morgenstern diz ao Batman que teria um encontro misterioso dentro de uma velha indústria. E o Batman, ele guarda essa informação para visitá-lo lá. E o Morgenstern fica se justificando ou tentando se justificar ao Batman quando ele percebe que o Homem-Morcego já havia saído. Nisso, Batman volta à sua Batcaverna. E lá, ele começa a estudar a arquitetura gótica do pergaminho, da catedral desenhada lá no pergaminho que ele encontrou no monastério afundado do Lago Ness e viu que de fato se tratava da catedral de Gotham. E diz ao Alfred que o termo gótico possivelmente derivava de uma expressão no grego antigo, goetia, que significava magia. Então Batman associa fantasmas, os pesadelos que ele estava, os pesadelos pelos quais ele estava passando, crianças assassinadas, Homem Sem Sombra, arquitetura ocultista.
Ele associa todas as peças desse quebra-cabeças e está mais perto do que nunca de desvendar o que realmente estava acontecendo. Vocês vão descobrir na última parte desse vídeo. Até a próxima, galera. Valeu!